Em uma entrevista exclusiva para o portal Escada News, conversamos com o médico Paulino Máximo sobre o Covid-19 e os seus desafios. E eu queria que o senhor falasse para o pessoal que está acompanhando o portal Escada News qual a diferença desse coronavírus para os outros que já existem e se isso é uma gripe ou uma pneumonia. Então, Sanches, mais uma vez, boa tarde. Esse vírus, realmente, o interessante dele, comparado para os outros que já existiu, é a diferença entre a letalidade e a capacidade de transmissão, ou seja, a transmissibilidade. Esse é um vírus que ele se transmite de uma forma bem mais rápida e também causa algumas complicações. A diferença do SARS, que aconteceu alguns anos atrás, que ele tinha uma capacidade de mortalidade, ou seja, de letalidade bem maior. Então ele se espalha de uma forma bem rápida, que a princípio começamos com os casos importados aqui no Brasil, ou seja, os casos que vieram de outros países, tipo China ou Itália, e agora o único problema que mais está acontecendo e o que mais está preocupando as autoridades sanitárias do nosso país são os casos comunitários, são os casos que de fato as pessoas estão sendo contaminadas sem saber por quem foram contaminadas. Então, assim, alertando mais uma vez ao pessoal, como muitos estão pensando que é uma gripe simplesinha qualquer, não é uma gripe, certo? Ele acomete via respiratória e às vezes os sintomas são leves para algumas pessoas, mas para outras já passa a sua forma grave, que é a pneumonia grave, que infelizmente é uma situação muito delicada e que em sua totalidade vai necessitar de uma sala de UTI para ter uma melhor resposta. Doutor Paulino, nesse momento a gente sabe que Escada não tem nenhum registro de contaminação, nem suspeito, nem confirmado. Mas por que se faz necessário esse isolamento social numa cidade que ainda não foi confirmado nenhum caso? Então, Sanches, mais uma vez isso é muito importante e graças a Deus que Escada não tem nenhum caso e eu espero que continue assim, mas para que continue assim, sem nenhum caso, é necessário que a população faça caso às autoridades federais, estaduais, municipais e às autoridades sanitárias, que infelizmente a população está levando como se fosse uma gripe qualquer. Então, essa doença está se espalhando de uma forma alarmante no nosso país. Ele está com a capacidade de transmissão bem mais rápida do que lá na Itália e se estima que dentro de alguns dias, ou seja, mais ou menos em abril, o nosso sistema possa colapsar com a quantidade de casos que vão aparecer. Então, nós não vamos dar conta. Por isso que é importante que a população colabore um pouco, deixando de lado algumas atividades desnecessárias, ou seja, deixando de estar na rua para brincar, para conversar, deixando de ter aquele contato social, pelo menos por uns 15, 20 dias, que é o que está se pedindo, para não aumentar mais ainda a transmissibilidade e não chegarmos o topo ou seja, de uma transmissão que possa fazer com que prejudique os atendimentos dos profissionais da saúde, ou seja, um colapso do sistema de saúde, onde infelizmente poderá ter grandes perdas de pessoas mesmo humanas, justamente porque o sistema não vai conseguir dar prioridade às consultas, aos atendimentos. Doutor Paulino, nesse momento, o que é que se faz, o que é eficaz no combate, as questões que são eficazes e o que não tomar no caso de suspeita de contaminação? Então, nenhum paciente, com suspeita, ele não deve se automedicar, certo? Existe pesquisa já tratando de buscar uma vacina que até então estão em ensaios, e existem rumores de algum medicamento que também estão sendo usados para ver se de fato tem um resultado favorável para o tratamento dessas pessoas com Covid-19. Não existe nenhum tratamento até então provado cientificamente, só em teste. Então, o medicamento para uma pessoa, de fato, que está suspeito no momento, é orientado pelo profissional de saúde. E os melhores tratamentos é a prevenção. De que forma é feita essa prevenção? Uma, é a higiene pessoal, com o lavado adequado das mãos.
evitar estar na rua nesse momento, quarentena total, aquele afastamento social por alguns momentos, por alguns dias, que é importante que a população faça caso. Ao tossir ou ao espirrar, você de preferência botar o antebraço para evitar que a gotícula ela escape e acabe contaminando outras pessoas. Então, é importante que a população atenda ao pedido da prevenção, porque medicamento só se for sintomático quando o médico diagnostica que você tem o Covid-19 e está sintomático leve. Então, o tratamento no momento vai ser só para baixar a febre, que a maior parte dos casos cursa com febre, pode ser com uma tosse e geralmente, em alguns casos, vai causar realmente um desconforto respiratório. Então, o tratamento é paliativo e isolamento com a quarentena nas pessoas que são sintomáticas. E, nesse momento, para toda a sociedade, é importante que todo mundo se isole e só saia de fato, Sanchili, se houver uma necessidade para comprar algum alimento, para ir na farmácia. Fora isso, fora de cogitação, o passeio ao shopping, que estão tudo fechado, a praia ou outro passeio qualquer. Doutor Paulino, quem são as pessoas do grupo de risco e por que há tanto risco para essas pessoas? Então, a maior parte são os idosos. Até então, os pacientes que mais realmente apresentaram complicações foram os idosos, por conta da imunidade, que está geralmente um pouco comprometida, os imunes comprometidos em si, pessoas com doenças já pré-existentes, tipo hipertenso, diabético, asmático, com HIV. São pessoas que estão sujeitas não existe nenhum registro de grupo de risco para uma pessoa mais jovem ou, de fato, criança. São mais essas idades que, de fato, estão dentro do grupo de risco. Mas não quer dizer que uma pessoa jovem não possa apresentar uma complicação. Doutor Paulino, e eu posso ter contato físico com quem está isolado comigo dentro de casa? Não, em nenhum momento. A pessoa que está com suspeita, de fato, da doença, ela tem que ter, de fato, o ideal é uma distância de 2 metros, e se de fato a pessoa estiver infectada, a pessoa tem que estar isolada no seu quarto, de preferência, se for sair, tem que higienizar a porta, a fechadura, a torneira, tem que usar a sua toalha pessoal, uso de máscara, que inclusive as pessoas estão querendo usar máscara à toa, sem sintoma, e a pessoa que está sintomática não tem essa necessidade, até porque não vai proteger. Vai fazer com que as pessoas que estejam com sintoma transmitam a doença para a pessoa. Então é ideal que você realmente mantenha aquela distância de fato daquela pessoa, de outra pessoa. Entendeu? Mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, porque de fato não sabemos se aquela pessoa está com o vírus incubado, que é o período mais ou menos de 2 a 14 dias, e que em algum momento ela pode apresentar sintoma. Inclusive, aquelas que estão assintomáticas pode, de fato, estar transmitindo a doença para outra pessoa. E você pensa que a pessoa, às vezes, não tem nada. Eu entendi. Gente, nós estamos conversando com o Dr. Paulino Máximo, que é médico, e a gente está conversando pelo telefone com ele, já que não conseguimos conversar pelo Instagram por problemas técnicos, mas vamos continuar o nosso papo aqui. Vocês tiverem dúvidas, mandem as perguntas de vocês. Eu estou aqui fazendo algumas perguntas que me foram enviadas pelos canais do portal Escada News. Continuando, Dr. Paulino. Quais os sintomas, os principais sintomas, tem os assintomáticos e tem os sintomáticos. E quais os sintomas, os principais sintomas dessas pessoas infectadas com o Covid-19? Isso, é importante, como eu falei, saber que uma pessoa ela pode ser portadora do vírus e de fato não está apresentando nenhum sintoma, ou seja, são chamados assintomáticos, que é o período que o vírus está em incubação, uma média de 12 a 14 dias, e que pode estar transmitindo o vírus às pessoas. Após isso, começam a se aparecer os primeiros sintomas. Os principais sintomas nesse momento são sintomas respiratórios. Quais são? Uma tosse, desconforto respiratório e febre. De 2 a 3 ou mais dias. São febre persistente e febre alta. Pode aparecer outros sintomas, sim. Dores no corpo, um desconforto abdominal. Inclusive, se relata que algumas pessoas podem até apresentar diarreia.
Eu entendo. E qual é o período de incubação dessa doença no corpo humano? Então, de 2 a 14 dias é o período de incubação sem apresentar sintoma nenhum. Complicadíssimo, né? Porque aí a gente não sabe onde é que está o inimigo. Aí é onde é que está o perigo. São os pacientes assintomáticos, são esse período de incubação. Por isso que é importante esse distanciamento social de pessoas a pessoas, que a população em si não está querendo cumprir. Então é importante que nós façamos isso para quebrar justamente a cadeia de transmissibilidade desse vírus, que é tão grande e que preocupa o sistema de saúde para não entrar em um colapso. Pessoal, lembrando a vocês que me foram enviadas inúmeras imagens, vídeos de pessoas no comércio de escada, vivendo a vida tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. Pessoal, responsabilidade é o que vai ajudar o poder público, os médicos, os profissionais de saúde, a não deixar acontecer no Brasil o que está acontecendo na Itália. Já são mais de 3 mil mortos e de ontem para hoje morreram 600 pessoas. Então, vamos cuidar de a gente tomar as precauções devidas, cuidar dos nossos velhinhos, da nossa saúde, para que a gente não seja um agente transmissor desse vírus tão grave para a população. A sociedade. Pode falar, doutor Paulo. Não, e o interessante é que realmente é um dado tão preocupante, Sanches, que se nós pegarmos os dados oficiais do mundo, eu não vou nem colocar da China, porque da China a quantidade de pessoas infectadas foram mais de 80 mil, a diferença de mortes da Itália, que foi bem menos, no mundo hoje está registrado a mais de 259 mil pessoas contaminadas. E o quantitativo de mortes já supera os 11 mil. E no Brasil, de ontem para hoje, a média de pessoas contaminadas, comprovado já estão a mais de 1.000 pessoas contaminadas. E hoje eu estava vendo no gráfico, está em 18 casos de morte. Então, por isso que é importante que a população faça caso. Por quê? Porque a estimativa de uma complicação para a população brasileira é agora, nas primeiras semanas de abril. Então, por isso que é importante que faça caso. Doutor Paulo, no caso de contaminação, seja em Escada ou nas cidades circunvizinhas, que geralmente vem pedir socorro no Hospital Regional de Escada, lá é o local adequado para se pedir socorro nesse momento? Não, Sanfili. Nesse momento, se uma pessoa está sintomática, o local adequado são as unidades básicas de saúde, que tem os profissionais qualificados. Os casos que vão para os hospitais são os casos complicados. Então, a pessoa que acha que teve um contato com uma pessoa contaminada e começou a apresentar sintomas, ele deve, de imediato, buscar a unidade básica de saúde, e aí o profissional que o atender vai tomar todas as medidas de acordo ao protocolo, aconselhando, inclusive, o isolamento no seu próprio domicílio. E, se for necessário, fique em observação na própria unidade de saúde. Então, no hospital, no momento, só se de fato tiver complicações. Chegou uma pergunta aqui, doutor Paulino, sobre uso de medicação. Pode-se usar alguma medicação para aliviar os sintomas? Então, as medicações, eles são prescritos pelo profissional da saúde. Não são usos voluntários. Se a pessoa apresentou uma tosse, apresentou uma febre, vai ali e comprou um medicamento. Não. Por quê? Apesar de a Organização Mundial da Saúde ter, não vou dizer desmentido, mas discordado de uma suposta contraindicação com ibuprofeno e alguns corticoides, e hoje ele diz que de fato não existe nada provado que a pessoa poderá usar, mas desde que seja por orientação médica. Então, tanto o paracetamol quanto o dipirona ou algum xarope para tosse devem ser prescritos pelo médico. E até porque não se sabe que você vai ter uma alergia a uma dipirona, ou se tem algum problema hepático e acabar utilizando um paracetamol. Então, por isso que é toda a orientação pelo médico. Doutor Paulo, eu queria agora, a gente está chegando ao fim de nossa entrevista, de nossa conversa aqui sobre o Covid-19. Qual a sua mensagem como cidadão escadense, pernambucano, brasileiro, nesse momento de pandemia?
Então, é uma coisa que eu venho já nas minhas redes sociais orientando muito a população. Por favor, pessoal, hashtag fique em casa. Não saiam de casa, obedeçam às autoridades. Hashtag fique em casa, tá certo? Porque é uma situação de calamidade, certo? E de preocupação mundial. Então, hashtag fique em casa, esse é o recadinho para todos os ouvintes do Escada News. Esse foi mais um podcast do portal Escada News, o portal a serviço do povo. Você aqui fica muito bem informado das notícias e dos assuntos atuais.